Então, bom dia a todos novamente, a todos os alunos, e também tem alguns convidados aí, né? Então hoje a gente vai ter a palestra do Rafael, que foi ex-aluno aí da acho que turma do que de 2017, né, que se formou, né? Formei em 17, professor. Colação de grau em 18, começo de 18. No começo de 18. Isso. Então a gente agradece aí a tua disponibilidade, né, por poder fazer essa palestra e estar passando aí a tua experiência para os alunos calouros que é muito importante para eles, né, para poder nortear a carreira deles e eles entenderem um pouco melhor do que é o trabalho da engenharia, né? E bom, a palavra é tua, fique à vontade. Primeiramente, né, bom dia a todos aí. Agradeço novamente ao professor Fábio pela oportunidade aí de estar fazendo a palestra aí e contribuindo, né, mesmo que uma pequena parte aí com vocês, né. Então, só para me apresentar, né, eu sou Rafael Tischer, né, eu entrei na UTFPR em 2013, né, no primeiro semestre de 2013, via SISU. E como o professor Fábio comentou, eu terminei a minha graduação em 2017, né, no final de 2017, tendo a colação de grau em 2018, né? Então, não faz muito tempo eu era um de vocês sentado aí Era diferente, né? Claro, estava sentado numa sala de aula, tendo aula aí normalmente, né? Mas não faz muito tempo aí eu estava que nem vocês aí, né? Ansiosos aí, descobrindo esse curso, né? Eu preparei uma apresentaçãozinha para vocês aqui para contar um pouco da minha experiência, né? Tanto na UTFPR aí como aluno, fazendo a graduação, quanto depois do mestrado e também uma experiência profissional que eu tive, né? Então, acredito que vocês devam estar vendo aí a minha apresentação. Tá vendo aí, professor? Tá tudo certo? Sim, tô vendo. Então, vou botar em tela cheia aqui e vou começar, né? Primeiro, uma breve apresentação sobre mim, né? Então, como eu disse, né, meu nome é Rafael Matheus Tischer, né? Eu sou nascido aí perto de Toledo, na cidade de Guaíra, no Paraná. E faz uns 15 anos mais ou menos eu me mudei junto com a minha família aqui para o norte de São Paulo, na cidade de Franca, né? Então, eu terminei o ensino médio aqui numa escola pública mesmo, né, perto da minha casa, e comecei a trabalhar, né? Então, eu passei aí 2, 3 anos trabalhando em fábrica, em estoque, revendedora de automóveis, né? Esse tipo de coisa. Entre 2010 e 2012 eu fiz um curso técnico, né, técnico em logística aqui na ETEC, que é a Escola Técnica de São Paulo, né, aqui mesmo em Franca. Durante esse período aí eu acumulei experiência profissional trabalhando, né, trabalhava e estudava à noite. Aí eu cheguei um dia e pensei, poxa, isso aqui não tá me levando a nada, né, acho que eu vou fazer uma faculdade, né, vou tentar pelo menos, né. Então, em 2012 eu fiz o Enem, né, fui razoavelmente bem, até para minha surpresa, e consegui ingressar no curso de Engenharia Eletrônica aí da UTFPR no Campus Toledo. Isso foi em 2013, né? Isso foi um período bastante conturbado, na verdade, e a gente estava vindo de uma greve, né? Então, a gente teve que fazer meio que 3 semestres em um ano, nesse ano de 2013, né? O professor Fábio deve lembrar que foi bem puxado, assim, a gente quase não teve férias nessa época, né? De 2005 até 2017, então eu fui monitor de eletromagnetismo, né? Lá junto com o professor Nakano. E em 2017, então, eu apresentei o meu TCC, que o título foi a identificação de defeitos em motores de indução utilizando parâmetros característicos SVM, né? Para não encher o saco com isso, né? Desculpa o perdão da palavra, é basicamente você treinar um tipo de inteligência artificial para identificar um defeito numa máquina de indução, né? No motor elétrico. Então, eu fui orientado pelo professor Nakano, né? Então, eu terminei a faculdade, né, em 17, passei um tempo aí aqui procurando emprego, né? E no segundo semestre de 2018 eu tentei a minha entrada na Escola de Engenharia de São Carlos, né, da USP. E não deu certo, né, infelizmente, né? Essa é uma coisa que a gente tem que se acostumar na vida também, né? Muitas vezes não vai dar certo. Então, eu consegui o ingresso lá em Ilha Solteira, né? Mestrado em Engenharia Elétrica e fazendo parte da equipe de pesquisa do laboratório de ultrassom lá, da Unesp de Ilha Solteira, né? O título da minha dissertação, que foi defendido agora há poucos dias, né, é o uso da modulação de fase instantânea para a formação de imagens de ultrassom utilizando ondas de Lane. Então, basicamente, o que eu faço? Né, é uma ultrassonografia de placas metálicas. Né?
utilizando ondas guiadas, né, que se propagam como se fosse uma fibra ótica, né, que a luz se propaga por ali. E então essas ondas mecânicas, né, essas ondas de ultrassom também conseguem se propagar por dentro dessa placa, né? Então a gente usa essas ondas aí para formar imagens de ultrassonografia, né? No intuito de detectar falhas, trincas, né, processo de soldagem que ficou mal feito, né? Tudo isso aí pode comprometer a estrutura da peça, né? E a segurança do avião, do navio, do automóvel que for usar essa peça, né? Por consequência. Então, meu orientador foi o professor Ricardo Tokio Higuchi, né? E agora comecei, né, na verdade, agora há poucos dias, meu doutorado em engenharia elétrica, né, no mesmo laboratório de ultrassom na Unesp Campus de Ilha Solteira, né, sobre a orientação do professor Iguchi também. Então, eu vou falar para vocês uma breve introdução sobre o que eu vou falar para vocês aqui, né, sobre a graduação, né, a minha experiência pessoal, as dificuldades que eu tive e o quanto foi necessário eu me dedicar, né. A minha experiência profissional, né? Eu trabalhei, fiz o estágio na Cooperativa de Eletrificação Rural de Marechal Cândido Rondon. Talvez alguns de vocês sejam aí da região e conheçam, né? A Cercar. Vou falar um pouco sobre o meu mestrado, né? Sobre a minha pesquisa, né? Que é a ultrassonografia. Algumas diferenças que eu senti assim para a graduação e a experiência que eu tive, né? E as perspectivas agora para o doutorado, né? Entre esses tópicos aí, pessoal, eu vou abrir um espaço para dúvidas, né? Então, se vocês tiverem dúvida aí, vão anotando, né? E quando eu passar de um assunto para o outro aí, vocês se tiverem alguma dúvida, podem ficar à vontade para me interromper aqui e perguntar. Então, como eu disse, né, em 2013 eu entrei na graduação na UTFPR Toledo, né? Aqui tem uma foto aí da minha turma, né? Tá faltando um ou outro aí, mas é basicamente a minha turma, né? Aqui vocês podem ver o cursor aqui, eu sou esse grandão aqui, fazendo cara de mal aqui no fundo. E foi na disciplina de introdução à engenharia, né? E a gente foi com o professor Jorge visitar a usina de Itaipu. Uma visita muito bacana. Então, como eu disse, né, o ingresso foi via SISU e o começo das aulas foi por volta aí de maio de 2013, né? Para mim, assim, da minha experiência, foi a fase mais difícil, né, de todo esse processo da graduação. E essa dificuldade, ela veio muito por causa da falta de conhecimentos básicos de matemática, de física, né? Como eu disse, eu vim de uma escola pública, né, de um ensino técnico, e eu não tive uma boa formação nisso aí, né? Tanto que foram fazer aí uma disciplina de nivelamento de matemática, eu não conseguia calcular logaritmo, né? Coisas assim que no final do curso são simples, né? Então, chegando com essa defasagem mesmo, né, com essa falta de formação básica, o meu objetivo do primeiro semestre era esse, né, pegar no máximo uma DP, né. Poxa, se eu conseguir passar do primeiro semestre sem pegar no máximo uma DP, eu tô no lucro aqui, né. E em tudo isso aí eu cheguei à conclusão de que eu ia morrer, né, que eu não ia dar conta de fazer, né, que eu ia ter que desistir, que eu não ia conseguir, que era difícil demais, né. Você bate aquele desespero, né. Primeiro semestre é complicado, né? Cálculo diferencial, geometria analítica, álgebra linear, algoritmos, né? Física 1 são matérias assim que são bem puxadas, né? Então é um baque, né? Muito grande para quem vem do ensino médio, né? A quantidade de estudo. Isso aqui é uma brincadeira que eu coloquei, né? Eu e um amigo meu, a gente estava saindo da aula de física 3, de física 1, né? E saía lá no terceiro andar do bloco A, né? A gente encontrou essa forca. Eu falei, rapaz, isso aqui é um negócio muito sugestivo, né? Estão querendo dizer alguma coisa pra gente aqui, né? Mas no final das contas deu tudo certo, né? Então, com o tempo, né? Isso é uma coisa muito importante que eu precisava falar para vocês, né? Na graduação, assim, a gente tem que aprender a estudar, né? E a gente sai do ensino médio, a gente acha que a gente sabe estudar, né? Mas na graduação você tem que aprender a estudar, a otimizar o seu tempo de estudo, né? Para fazer render mesmo, porque a quantidade de matérias, né? A quantidade de conteúdo que você tem para estudar em pouco tempo, né? É muito grande. E o que me ajudou foi ter uma turma muito boa ao meu lado, né? O professor Fábio mesmo pode dar o testemunho dele, né? Eu tive, assim, colegas de classe que foram muito bons, né? Exemplares mesmo, né? Então, com o tempo aí, a gente vai formando amizade, né, com essas pessoas e vai se juntando em grupos, né, de estudo. Ah, como é que você fez esse exercício? Como é que você fez aquele? Como é que é e tal? A gente pode contar também com bons professores, né? A UTF-PR Toledo realmente tem um corpo docente assim muito qualificado, né? As pessoas, uma coisa que eu tenho da UTF é que os professores estão empenhados, né, realmente em ensinar. E vocês podem ter certeza que eles são
são muito competentes nisso, né? E a boa estrutura, né, da cidade e do campus, né? Não sei se vocês já foram para Toledo, talvez a maioria de vocês não seja daí, né, de Toledo, mas é uma cidade assim que é muito boa para se viver, né? E o campus, né, apesar de ser novo, oferece muitas facilidades para a gente, né? Você tem bolsas de permanência, você tem bolsas de monitoria, você tem um restaurante universitário, né? Coisa que depois aqui na Unesp, quando eu fui fazer o mestrado, não tinha nada disso, né? Então, essas coisas aí vão tornando todo o processo mais fácil de ser levado, né? Então, chegando no final ali, né, a gente percebe uma coisa, né, que o esforço e a persistência compensam, né? É aquele não desistir, ser teimoso, você querer estudar, você querer aprender, você não se contentar em tirar uma nota baixa e querer tirar uma nota maior, né? Então você vai começando a ter projetos de iniciação científica, né, se você quiser. No meu caso foi projeto com o professor Nakano sobre aprendizagem de máquina, né, machine learning, inteligência artificial, toda essa parte aí, né? Então você vai começando a ter mais contato com a parte prática, né, com aplicações. Foi nesse período que eu comecei a minha monitoria de eletromagnetismo e comecei a desenvolver o meu interesse por dar aulas, né? Eu vi que eu tinha facilidade, né, para fazer o pessoal entender, para passar o conteúdo para o pessoal. Então, nesse tempo aí, foi que eu descobri a minha vocação para ser professor mesmo, né? Então, por isso que eu vim fazer o mestrado e agora o doutorado, né? E uma coisa que acontece, né, principalmente depois da metade do curso aí, começa nas disciplinas ali no terceiro, quarto semestre, né, eletrônica analógica, circuitos elétricos, né? Muda um pouco o foco do curso, né? Acaba essas matérias gerais, né? Cálculo, geometria, física, e a gente começa a ter matérias mais específicas da engenharia elétrica e eletrônica, né? Como exemplos, né, eu posso dar sistemas embarcados e microcontroladores, né? Quando eu fiz sistemas embarcados foi o próprio professor Fábio que deu pra gente, né? Posso dizer agora que foi bem puxado, viu, professor? Foi, mas valeu a pena, valeu a pena. A gente aprendeu bastante, né? E vendo tudo isso aí, né, você entendendo como é que essas coisas funcionam, como é que os processos eletrônicos, como é que os dispositivos funcionam, né? Tudo isso é muito legal, né? Para mim, pelo menos, é muito legal, né? Conseguir entender, conseguir programar um microchip para fazer uma coisa que você quer ou não, comunicação, né? Você comunicar de um para o outro. Então, isso aí foi despertando em mim esse amor, né? Pela profissão, né? Pela eletrônica mesmo, né? Então, no final, né? Claro, chegou o meu TCC, eu tive que fazer. Então, esse aqui é um motor de indução, né? Não sei se vocês já tinham visto um desmontado, né? Aqui a gente tem o rotor dele, né, rolamentos aqui, e aqui é o estator, né? Então você tem corrente elétrica trifásica passando aqui, você vai ter um campo magnético giratório aqui que vai fazer esse rotor girar. Para esse rotor girar, a gente tem umas barrinhas aqui que atravessam, né? Então o que que eu fiz, né, no meu TCC? Eu fui danificando esse rotor, né? Furava uma barra, quebrava o rotor, botava lá de novo, fazia medida, quebrava outra barra, fazia medida de novo. E assim eu treinei um tipo de inteligência artificial para identificar esses defeitos, né? E ficou bacana, né? Consegui uma taxa de acerto aí muito alta, né? Então aqui uma foto de quando eu defendi o meu TCC, né? Identificação de defeitos em motores de indução através dos parâmetros característicos SVM, né? Tenho que dizer para vocês que foi um dos dias assim mais felizes da minha vida mesmo. Foi um alívio, né? Quando eu consegui a aprovação no TCC. Então finalmente veio a formatura, né? Eu tive a honra, né, de ser escolhido pelos meus amigos aí da formandos, né, para ser o orador da turma. E foi assim um dia muito especial, muito bonito mesmo, né? E aqui está uma foto da minha turma, né, do pessoal que se formou, né? Não querendo assustar vocês, pessoal, mas daquela turma lá da Itaipu lá sobrou isso aí, né? Então é difícil mesmo, vocês vão ser exigidos, né? Podem se preparar para isso, né? Se formar na UTFPR em engenharia eletrônica não é fácil, mas vocês vão se formar sabendo que vocês têm uma formação excelente, né? Que vocês tiveram a melhor educação possível. Então, agora eu vou abrir espaço para dúvidas, né? Não sei se alguém tem alguma dúvida sobre esse período da graduação, sobre alguma coisa assim. Se ninguém tiver dúvida, eu posso prosseguir com falando sobre o estágio. Eu vou só passar aqui o link da chamada novamente, porque teve alguns alunos que chegaram agora, só enquanto a gente espera um pouquinho, né? Se tem alguém. Deixa eu mandar aqui. Aí, pessoal,
vocês podem ir colocando as dúvidas no chat, tá? À medida que vocês forem tendo elas, né, as perguntas, que aí o Rafael responde, eu vou auxiliando aqui, eu vou avisando ele, tá? Fiquem à vontade. Ó, até tem uma pergunta. Opa, Quer que eu leia para você aqui? Consegue ver? por favor, professor. O Jamerson está perguntando se você conseguiu mesmo pegar nenhuma DP no primeiro período. Olha, o Jamerson, vou te falar a verdade, foi muito penoso mesmo, sabe? Se eu não fosse assim, como eu te falei, né? Eu tava numa turma muito boa ali, com pessoas muito inteligentes ali, e a gente estudava junto, né? Então, muitas coisas que eu não sabia, assim, eles estavam dispostos a me ajudar, né? A me ensinar. E muitas coisas que eu sabia também, a gente ajudava eles, né? Então, no primeiro período eu consegui sim, né? Quase passei raspando em cálculo 1, né? 6,2. E assim seguiu até o final do curso, né? Não peguei nenhuma DP e também não peguei nenhuma recuperação, né? Consegui sim. O Lucas Erlos está perguntando, Erlo, desculpe, tá perguntando, no mestrado você se especializou em ultrassom, é isso? É isso mesmo, Lucas. Ultrassonografia de placa metálica, né? Isso mesmo. O Vitor Honorato está perguntando como que foi de aluno com dificuldade para cálculo um para ser monitor, né, de eletromagnetismo, né? Recomenda algum site ou livro para eletromagnetismo? Então, assim, como eu disse para vocês, né? Você não vai conseguir nada sem muito esforço, né? Então, o professor Fábio pode até falar, né? Na minha época, quando eu entrei aí, a gente tinha a biblioteca nossa, era lá onde é o RU agora, né? Então eu me lembro, né, que muitas vezes eu, o Paulo, né, meu colega, o Newton, né, a gente saía da aula às vezes 6 horas da tarde, né, ia jantar, né, eu morava numa pensão na época, e voltava para a biblioteca, né, e ficava lá praticamente até fechar, né. Isso basicamente aí todo dia, né, vamos dizer assim. No começo, principalmente aí nos 3 primeiros semestres, né, foi uma dedicação muito grande que eu fui obrigado a ter, né, em decorrência dessa falta de conhecimento básico mesmo que eu trouxe do ensino médio, né. E Mas você, foi na base do estudo mesmo, foi. e você recomenda algum site ou livro para eletromagnetismo também que ele perguntou? Professor, livro de eletromagnetismo eu recomendaria o Sadico, né, que é o livro-texto usado aí na disciplina, né. Mas conceitos básicos, assim, né, coisas mais simples, aí você consegue achar na internet, né, sites de ensino médio mesmo, já dá uma noção boa, né. O Lucas também está perguntando. O, Oi, o Kelly, também. Sadico é o elemento de eletromagnetismo, né, professor? Ele Ah, do Sadico, né. é bem conhecido, né? O Lucas também perguntou por que você se especializou em ultrassom no mestrado, qual foi a motivação? Quando eu fiz o processo seletivo lá em Ilha Solteira, professor, eu não tinha, assim, uma direção a seguir, né? Eu tinha trabalhado com inteligência artificial, reconhecimento de padrões, né, no TCC, mas eu estava aberto aí para mudar de área, né? E essa área de ultrassom aí sempre foi muito interessante, né? O senhor até lembra que na disciplina de sistemas embarcados nós fizemos lá um medidor de distância, né? Isso aí é uma área muito interessante, né? Que tem muita aplicação. E lá no nosso laboratório tinha 2 linhas de pesquisa que eu poderia escolher, né? A primeira é a caracterização de fluidos, né? E você usa ondas ultrassônicas, transdutores ali, para medir, por exemplo, concentração de gordura no leite, concentração de etanol na gasolina, essas coisas assim. E a outra linha de pesquisa seria, então, a formação de imagens, né? Aí eu tive umas explicações, o professor, né, o meu orientador, conversou comigo, me explicou mais ou menos como é que funcionava isso e eu achei muito interessante, né? Eu decidi que eu ia aprender a fazer isso aí, né? E meti a cara mesmo e não penso em mudar de área agora não, né? Só penso em ir mais para a área médica, né? Tentar aplicar esse método que eu vou apresentar para vocês depois aí na área médica agora, né? Legal. Acho que são isso aqui de perguntas. Pode continuar. Beleza. Eu vou falar para vocês um pouco agora da minha experiência profissional, né? Então, deixa eu botar em tela cheia de novo. Vamos de tela cheia.
Então, como eu falei para vocês, né, eu comecei a fazer o meu estágio em 2016, né, no quarto ano da graduação, lá na Cooperativa de Eletrificação e Desenvolvimento Econômico de Marechal Cândido Rondon, né, a Cercar. Para quem não conhece, a Cercar ela é a responsável pela distribuição de energia elétrica na área rural da cidade, né. Abrange mais municípios ali da região, né, e a gente é responsável por, a Cercar é responsável por fazer projetos, né, uma empreiteira de posteamento de projetos elétricos, né, projeto de loteamento, faz entrada de serviços para a indústria, né, é bem diversificado, né, tem inclusive uma PCH, né, uma pequena central hidrelétrica agora. Então, o meu período de atividade lá foi do começo de 2016 até o final de 2019, né, mais ou menos uns 4 anos aí trabalhando, né. Eu comecei no meu estágio fazendo desenho, né? Eu não sabia muito, não conhecia muito de rede, né? De projeto de rede. Então eu comecei fazendo como desenhista mesmo, né? Fazendo no AutoCAD mesmo as plantas, né? Os projetos. Depois, nos últimos 2 anos, né? A Copel, que é a concessionária de energia aí do Paraná, mudou o sistema de projetos, né? Passou a ser um sistema próprio deles, chamado GEL, né? Então, como não tinha mais ninguém capaz que estava a fim de aprender a mexer nesse negócio, eu meti a cara também, né? Eu falei, vou aprender a mexer nesse negócio aí, isso aí tem algum valor. Então eu comecei a me especializar em projetos nesse gel, né? Projetos de loteamento, você quer puxar um transformador lá para abastecer um aviário, um chiqueirão, coisas assim, né? Então eu comecei a fazer esse tipo de projetinho aí, né? No decorrer desses 4 anos aí, eu fiz mais ou menos uns 40 loteamentos, né? Projetos de eletrificação de loteamentos. Né? E mais ou menos uns 100 projetos menores aí que envolvem reforço de rede, aumento ou reforma, né? Trabalhei com acompanhamento e fiscalização de obras, né? Então eu ia lá, né? Pegava a minha câmera, ia lá, via se estava tudo certo, ficava fazendo cara feia pro pessoal que estava fazendo lá, para eles fazerem direito, né? Tudo isso aí. E tinha uma atuação muito forte junto à concessionária, né? Toda a parte burocrática aí de dar entrada nos pedidos, né? Acompanhamento, tudo isso aí era eu que tinha que fazer, né? Porque a Copel aí é em Toledo, né? E eu morava em Toledo, então já ficava mais fácil para mim, né? E esse período me proporcionou muita experiência e muito aprendizado, né? Coisas assim, às vezes, que você não vê na graduação, né? Como é que é feito na prática mesmo, né? Os problemas práticos que você tem na hora do serviço, de executar, né? E o dia a dia numa empresa, né? Então, esse é o logo da Cercar, né? Não sei se vocês já conheceram, né? Conhecem, né? Talvez quem é da região aí tenha ouvido falar. Então, o que eu fazia, né? Por exemplo, o sujeito quer puxar um transformador aqui, né? Para abastecer a indústria dele, vamos dizer assim. Então, tem uma linha de alta tensão que passa lá atrás. O que a gente faz? A gente vai lá, faz uma derivação, né? A gente puxa essa linha de alta tensão, que são esses 3 cabos aqui, bota um poste aqui e ancora elas, né? Então aqui a gente tem os isoladores de ancoragem, né? Aqui a gente tem os conectores, né? Então cada um vem para um para-raio, né? São 3 para-raios, né? Não sei se vocês já tinham visto, mas isso aqui é um para-raio, né? Instalado no transformador. Aqui vem o fio de terra do para-raio que desce até embaixo, né? E entra aqui na bucha do transformador, né? Então tudo isso aí é normatizado, né? A Copel tem normas que dizem que tem que ser assim, né? Você não pode chegar lá e fazer de qualquer jeito, senão depois eles não vão aprovar o projeto. Então uma das minhas funções era fazer isso daí, né? Aqui é uma caixa de aterramento, né? De uma entrada de serviço, né? Tudo tinha que ser inspecionado, né? Você não pode deixar nada solto, nada faltando, né? Porque quando a Copel for lá fazer a vistoria, se tiver alguma coisa em desconformidade, vai dar problema no projeto, né? Não vai ser aprovado. Então, fazer esse tipo de vistoria, caixa de aterramento, né? Aqui é um transformador a seco, né? Que foi instalado numa agência da Sicredi, né? Para quem não está muito familiarizado, né? Esse aqui é um transformador a óleo, né? Então ele tem dentro do núcleo dele, dessa caixa aqui, né? Ele tem óleo, né? Que serve tanto como refrigerante como isolante, né? Só que quando você vai colocar um transformador dentro do prédio, ele não pode ter óleo, né? Vai dar um vazamento aí. Ninguém quer óleo quente fervendo esparramado pelo chão, né? Então esse aqui é um transformador de núcleo seco, né? Então aqui a gente vê as barras de alta tensão dele, né? Trifásico, chegando aqui nos terminais de alta tensão, nos bornes, né? Dá até para ver uma parte do núcleo ferromagnético dele aqui, a placa dele, e aqui os terminais de baixa tensão, né? Então, como a gente pode ver, né, ele é uma estrela triângulo, né? Ele chega em estrela alta tensão e sai triângulo, né? Como é que a gente sabe que é triângulo, né? Porque tem o neutro aqui, né? São 3 fases e o neutro.
Então esse cabeamento ele segue aqui por uma canalização subterrânea e vai lá para dentro da agência para ser distribuído no quadro, né? Entrada de serviço também, né? Fazia muita inspeção. Ah, quero reformar minha entrada de serviço, quero aumentar a potência, né? Então essa imagem aqui, eu fazia muito isso, né? Eu ia lá, verificava as condições do equipamento, né? E estava ligado, né, pessoal? Isso aqui estava com 34,5 mil volts, né? Então aqui tem os TCs, né? Que é o transformador de corrente, tem o transformador de potencial aqui. Novamente a gente tem para-raios aqui, né? Toda a rede elétrica, ela sempre tem para-raios, né? Senão não dá certo, né? Então isso aqui é uma parte de uma cabine de medição, né? Aquelas cabines metálicas lá que vocês veem na entrada das empresas, né? Travou aqui só um minutinho. Aqui tem por exemplo, de um projetinho, né? Esse projetinho é uma troca de transformador, né? Que a gente trocou um transformador monofásico por um transformador trifásico de 70 kVA, né? Para aumentar a potência do sujeito lá. Não sei se eu consigo dar zoom aqui. Mas acho que vocês conseguem ver, né? A linha tracejada aqui, a linha de alta tensão, a linha contínua aqui, a linha de baixa tensão, né? Então a gente teve que colocar um poste um pouco mais reforçado aqui. E se eu sair da tocha aqui, eu consigo dar zoom, vocês conseguem ver melhor, né? Só um minutinho. Deixa eu dar um zoom aqui. Vocês conseguem ver melhor. Aqui. Então aqui, né? Como eu disse, a linha tracejada aqui corresponde à linha de alta tensão, né? Aqui são os postes, né? Esses pretinhos aqui em formato de I. E aqui a gente colocou esse poste, então, né, para aguentar esse transformador novo. E colocou um transformador novo de 75 kVA, né? Antes ele tinha uma entrada de serviço de 50 amperes, né? Trifásico. E aumentou a carga com uma entrada de 150 amperes, né? Então, só um exemplo aí de aplicação, né? E eu separei alguns loteamentos aqui, né? Não sei se vocês já viram, né? Uma planta de um loteamento, né? Serviço para planta elétrica, né? Então, é a mesma coisa, né? A questão do loteamento é você distribuir o seu transformador de acordo com a carga, né? Então, o ideal é você colocar o seu transformador, que é esse triângulo aqui, bem no centro da sua carga, né? Então, de novo, você vem com a linha de alta tensão aqui, instala um poste aqui, deriva essa linha de alta tensão para cá e traz ela até aqui. Coloca o seu transformador aqui e puxa a linha de baixa tensão, né? Tem iluminação pública, tudo isso aí você tem que tomar cuidado, né? E tem um outro exemplo, né, de um loteamento maior até. Deu bastante trabalho fazer esse aqui, né? São vários transformadores, né? Aqui tem outro aqui, né? Tem mais um também, né? Isso aqui é tudo feito naquele sistema gel da Copel, né? Que eu mencionei para vocês. Então, alocando os postes aqui, né? Tem uma distância máxima que você pode colocar esses postes um do outro, né? E vai alocando os postes, né? Abre o circuito onde precisa ser aberto, né? Para não dar curto-circuito também, né? Não pode estar em anel. Então, basicamente isso aí que eu fazia lá no meu trabalho, na Cercar, né? Então, seguindo adiante, né? Loteamentos eu já falei, né? Então, vou começar a falar alguma coisa sobre o mestrado agora. Se alguém tiver alguma dúvida sobre essa parte do meu estágio, da minha experiência profissional, vocês podem ficar à vontade, pessoal. Oi, eu vou ler aqui, tem uma dúvida já, do Vitor Honorato. Se ele pergunta, esse sistema GEL é um plugin do AutoCAD? Não, não, não. O GEL é um sistema que é feito pela própria Copel, né? Foi desenvolvido por eles, né? Na verdade, a plataforma GEL ela é utilizada por muitas empresas, né? Só que a Copel adaptou para eles, né? Então, o que acontece? Quando você abre esse sistema GEL, né? Que é online, é na nuvem, né? Você tem o seu login aqui e você entra na nuvem, né? Você tem um mapa lá que tem toda a rede elétrica do Paraná. Todas as cidades, todos os transformadores, as linhas de alta, baixa tensão, linha de transmissão, tem tudo lá. Aí o que você faz, né? Você vai lá na Copel no caso lá, como eu trabalhava em Marechal Rondon, na Copel de Toledo, né? E solicita para o projetista lá, né, para o fiscal lá, que abra um espaço desse mapa aí para que você consiga editar, né? Então ele vai lá, a gente chama isso de polígono, né?
ele abre um polígono para você e você consegue editar e fazer um projeto, né? Mas é um sistema que é inteiramente da Copel, né? Se você não for um empreiteiro cadastrado lá, você nem pode, um projetista cadastrado no caso, né? Você nem tem acesso a ele, né? Ok. Mais alguma pergunta, pessoal? Aproveitar para mandar o link da chamada aqui de volta, que teve mais alguns alunos que entraram agora. Bom, se não tem dúvida, acho que dá para continuar, né, professor? Acho que pode continuar. Beleza. Então, partir agora para a parte do mestrado, né? Então, o que deu na minha cabeça, né, para eu fazer mestrado, né? Estava lá trabalhando, né, fazendo os meus projetinhos lá, tinha acabado de me formar. Então, por que eu resolvi fazer mestrado, né? Como eu disse para vocês, né, eu comecei a dar essa monitoria, né? Comecei a ajudar o pessoal, né? Vi que eu levava jeito para isso, né? E decidi que eu queria ser professor, né? Que as coisas que eu estava aprendendo ali na engenharia eletrônica, né? Programar aqueles microchips, né? Processar esses sinais, desenvolver circuitos eletrônicos, né? Isso é, para mim, isso é muito interessante, né? Então, eu tenho o dever de, como oriundo de uma universidade pública, né? E de uma escola pública, eu tenho o dever de partilhar isso com os outros, né? É o mínimo que eu posso fazer para retribuir, né? E é o meu sonho, né? Como eu disse, depois de começar a dar monitoria, eu percebi que era a minha vocação mesmo, né? Partir para o ensino. E também ter a possibilidade de desenvolver novas tecnologias, né? Ajudar as pessoas, né? Essa parte de ultrassom, né? Mesmo você conseguir melhorar a qualidade da imagem, tornar o processo mais barato, desenvolver alguma patente, alguma coisa assim, né? Um produto novo, né? Que melhore, né? De contribuição é pequena em pequena que a gente melhora bem a coisa, né? Por causa de caras assim que a gente saiu de uma ultrassonografia nos anos 80 que você não conseguia ver nada e hoje você consegue ter um modelo 3D do seu bebê, né? E também, claro, né, ninguém é de ferro o retorno financeiro, né? Basicamente, quando você está fazendo, estudando, né, você está investindo em si mesmo, né? E para mim o melhor investimento que existe é o estudo, né? Não tem nem comparação, né? Então, eu fui fazer o meu mestrado lá na Unesp de Ilha Solteira, né? Não sei se vocês conhecem Ilha Solteira, é uma cidade que fica lá no noroeste de São Paulo, perto ali de Andradina, Santa Fé do Sul, Jales, né? Para lá de São José do Rio Preto. Ela é cortada pelo Rio Paraná, né? Que é esse que vocês estão vendo ao fundo aqui, e faz divisa com o Mato Grosso do Sul aqui atrás, né? E aqui a gente tem a usina hidrelétrica de Ilha Solteira, né? Que chegou a ser a terceira maior do Brasil em produção de energia, né? Mais ou menos 3.800 megawatts, né? E aqui na beira da usina aqui está o nosso campus, né? Que é o chamado C3, né? O Campus 3. O pessoal brinca aí com a gente, né? Fala que o pessoal da elétrica é muito estranho, né? É tão estranho que a gente já jogou eles lá para perto da usina lá, que se começarem a dar muito trabalho, a gente abre as comportas aqui, inunda tudo e acabou, né? Mas é brincadeira, pessoal, brincadeira. Então, parti para Ilha Solteira lá, né? É uma cidade muito boa, né? Faz bastante calor, mas tem o lago, né, da usina aqui que proporciona bastante lazer, né? Tem prainha, tem para quem gosta de esporte radical, pescaria, essas coisas aí é muito bacana, né? Então eu fui para o laboratório de ultrassom, né, lá da Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, né? Esse é o nosso logo lá, né? Tem um pulso de ultrassom aqui com um envelope gaussiano e o eco dele, né? Então, o que eu fiz no meu mestrado, né? Qual que é o meu objetivo? Qual foi a minha pesquisa, né? Ultrassonografia de placas metálicas, né? Nominalmente placas de alumínio, né? Isso possibilita, né, fazer a ultrassonografia dessas placas, a utilização da ultrassonografia em ensaios não destrutivos, né? Então, o que é um ensaio não destrutivo? Você quer ver se aquela placa está dentro da conformidade, se ela tem algum defeito, só que você não quer inutilizar ela. Você precisa de um método para verificar ali dentro se está tudo certo, se não tem rachadura, se não tem trinca, se a solda foi bem feita, sem ter que quebrar essa placa, né? Então, a partir da ultrassonografia, a gente consegue detectar essas falhas que podem comprometer a segurança, né? Por exemplo, um avião, né? O pessoal da Embraer, né? Eles fazem, tem uma máquina lá que vai varrendo a placa de alumínio lá e fazendo essa imagem, né?
É melhor você detectar antes de instalar no avião do que depois, quando ele tiver lá 11 mil metros de altitude e você vê que tem uma placa lá que está quebrada, né? Imagina o problema que isso daria, né? E eu utilizei essas ondas guiadas, né? Que são chamadas ondas de Lamb, né? Como eu mencionei, seguindo o exemplo da fibra ótica, né? A onda de Lamb ela consegue ir refletindo, né? Na borda inferior e na borda superior dessa placa e se torna guiada, né? Então, a partir de um ponto aqui no começo dessa placa de alumínio, eu consigo fazer uma imagem aí de 2 ou 3, 4, 5 metros à frente, né? Usando arrays, né? Phased array, né? Claro. E é uma técnica assim que é muito importante, muito utilizada na indústria aeronáutica, na indústria naval e automotiva, né? Principalmente na indústria aeronáutica, né? Você não pode errar, né? Não pode ter defeito, né? Você tem que ter 100% de certeza que aquilo ali está íntegro, né? Então, aqui eu vou mostrar para vocês, né, uma imagem que eu fiz lá, né? Essa aqui é só para mostrar a placa de alumínio, né? Ela é uma placa de 1 metro de comprimento por 1,25 de largura e com a espessura dela é 1 milímetro, né? Então eu coloquei 4 defeitinhos aqui, né? Eu colei mesmo em cima da placa, né? Para simular aí uma delaminação, alguma coisa assim, né? Colei um defeito aqui em mais ou menos 45 centímetros do centro, né? Aqui o array, né, que é a sonda, né, que é o transdutor de ultrassom. Tem um aqui bem na frente desse array e tem um aqui e um aqui, né? Então o que eu consegui, né, usando os métodos convencionais, né, de ultrassonografia, eu consegui. Esse aqui é o array, né, que eu falei para vocês, né? São cerâmicas piezoelétricas, né? E o que são essas cerâmicas piezoelétricas? Né? Mais ou menos que nem aquele cristal do reloginho de quartzo de vocês, né? Passa uma pequena corrente elétrica ali e ele vibra numa frequência específica, né? Sabendo essa frequência aí, o relógio tem um mecanismo ali que consegue transformar isso aí num segundo, né? Então, parte do mesmo princípio, né? Eu vou aplicar através desses cabos coaxiais aqui uma tensão ali e da forma da tensão que eu aplicar, ele vai vibrar e vai produzir essas placas, essas ondas, né, de ultrassom aqui na placa de alumínio. Essa aqui é a imagem pelo método convencional que eu falei para vocês, né? Então, vocês não estão familiarizados com ultrassom, né? Mas eu vou só falar rapidamente aqui, né? Ele está em decibéis, a escala dele, né? Aqui é metro, né? Então a placa era de 1 metro por 1,25 de largura, eu estou fazendo a varredura só na área que me interessa aqui, né? Por isso que é esse formato de cone aqui até 90 centímetros aqui, né? Então, o que a gente pode perceber, né? Que próximo do array tem uma zona morta muito grande, né? Porque aquele elemento emite, já chega direto no outro e reflete em volta e tem toda essa bagunça ali perto do array, né? Então, cria essa zona morta aqui que impossibilita a detecção de qualquer coisa próxima ao array, né? Tem os artefatos, né? Que são essas coisas aqui, né? Que na verdade não deveriam existir e são devido, por exemplo, a lóbulos de espaçamento, né? Uma série de coisas pode causar isso aqui, né? E tem o ruído de fundo também, né? Que vocês podem ver aqui. Tem uma parte mais azul clara aqui, né? E os 3 defeitos, né? Aí você vai falar para mim, poxa, identificou os defeitos, né? Beleza. Mas tá bem diferente, né? Tá meio estranho. Tem um monte de coisa aqui que não deveria ter, né? Então eu, junto com o meu orientador e com o meu co-orientador, nós tivemos uma ideia, né? Poxa, por que a gente não aplica joga uma informação nesse sinal aí que a gente consegue recuperar depois, né? De modo a só ter esses borrões aqui onde tem o defeito, né? Vamos dizer assim, melhorar a qualidade dessa imagem, tirar essas coisas que não existem, tirar essa zona morta, né? Foi quando a gente teve a ideia de utilizar a modulação de fase nos pulsos, né? Então, a partir dessa modulação de fase, né, e um coeficiente de correlação, nós conseguimos transformar essa imagem aqui nessa, né? Vocês podem ver que teve uma redução aqui, não tem mais zona morta, né? Quase zero. Os artefatos aqui muito de baixa intensidade, né? E os defeitos aqui bem mais localizados, né? Para vocês terem uma ideia, né? Tem um quadro comparativo a seguir aqui que é desse defeito do meio aqui, né? Para vocês verem como é que mudou, né? Ele tinha uma largura na imagem de 14 centímetros e meio, né? E passou para 5,41, né? Isso aqui é o B e C e D são parâmetros que eu mudei lá, né? Então, para esse parâmetro que eu usei em B aqui, eu consegui diminuir de 14,5 para 5,4 na imagem, né? Então, se você quer identificar a posição do defeito, né? Se tem o defeito, é um método assim que melhorou bastante a imagem, né? Ainda tem um pouquinho de ruído aqui de artefato, né? Mas
estamos aprimorando aí, né? Estamos trabalhando em cima disso ainda, né? Aqui é uma imagem, né? Que é binária, que eu falo. Então, se ele atingir um certo valor ali, né? Eu considero que ela é um, né? Está representada aqui. Então, novamente, tem um outro parâmetro aqui, modificando ele, vocês podem ver que fica cada vez menor o defeito, né? Só que se você aumentar demais esse parâmetro, vai acabar sumindo os mais distantes, né? Então a gente sai de uma imagem que nem essa aqui, que é toda cheia de artefatos, de zona morta, de ruído de fundo aqui, e consegue limpar ela praticamente totalmente, né? Através desse método que a gente desenvolveu. Então, agora para o doutorado, né? Qual que é a minha perspectiva, né? É a aplicação desse método aí, né? Da modulação de fase instantânea para aplicações médicas, né? Explorar diferentes arranjos, né? De transdutores, né? Em vez de colocar aqueles 8 um do lado do outro lá, usar uma técnica que a gente chama de array esparso, né? Você bota eles mais distantes, né? E com isso você consegue uma melhor resolução, né? Tem outros problemas aí, mas a gente está trabalhando no sentido de contornar eles, né? Eu tive uma ideia há uns tempos atrás também, que é o emprego de inteligência artificial, né? Principalmente de redes neurais, né? No sentido de processar esses pixels aí, né? Extrair alguns parâmetros dessas imagens aí para treinar essa inteligência artificial e melhorar essas imagens, né? E estamos enfrentando aí uma grande dificuldade em conseguir verba, né? Para pesquisa e bolsa também, né? Esse período de pandemia aí está sendo gasto bastante dinheiro e a gente não sabe como é que vai ficar para o ano que vem, para os próximos, né? Uma hora a gente vai ter que pagar essa conta, mas a gente tenta manter o otimismo, né? Tenta manter o sempre para frente e continuar trabalhando firme. Então, novamente, né, agradeço ao professor Fábio, né? Fiquei muito feliz de poder contribuir. Espero que vocês tenham gostado aí da minha apresentação, né? Saber um pouquinho da minha história, de como é que foi a minha experiência aí. Agradeço a todos os alunos, né, que estão presentes aí pela atenção. Foi uma honra mesmo poder compartilhar com vocês tudo isso. E eu deixo aí o meu contato, né, r.tischer.unes.br, né, se vocês precisarem de alguma coisa, tiverem alguma dúvida aí, quiserem algum conselho, alguma opinião, alguma coisa assim, fiquem à vontade para entrar em contato comigo. Tá certo, pessoal? Muito obrigado, então, pela atenção aí. Passo para o professor Fábio. Tem as dúvidas, né? Sim. Sobre o mestrado aí, se alguém tiver alguma dúvida, né? Obrigado. Então, Rafael, tem mais algumas dúvidas, sim. O Lucas está perguntando que você quer usar ultrassom para detectar defeitos nos equipamentos dos médicos, é isso? Não nos equipamentos, né? Então, vamos dizer assim, eu tinha uma placa lá de alumínio, né? Essa placa vai ser montada na fuselagem de um avião. Se tiver uma trinca ali, quando esse avião subir, ele vai pressurizar, né? Então, vai haver uma carga de um estresse ali mecânico nessa peça, né? Com o tempo, se você tiver uma trinquinha ali, isso aí vai aumentar até que pode ocorrer uma explosão, né? Derrubar o avião mesmo. Então, qual que é o grande problema, né? A onda de Lang é muito bom para a gente fazer imagens de placas grandes, né? Só que ela tem problemas também, né? Dispersão, ela se propaga em modos, né? Acho que é um pouco cedo assim para a gente ficar falando disso aí. Talvez vocês não vão conseguir compreender direito, mas tem problemas associados com ela, né? Então a gente tem que operar em baixa frequência, uma série de coisas assim. Então, Mas com acho esse que método. Oi? eu acho que ele tá, acho que a dúvida dele é qual seria a aplicação da tua técnica, porque ele entendeu que eu acho que é para aplicação, a tua aplicação aí para a parte médica é para fazer imagem de corpo humano, né? Ou que Isso, acho que seria isso. o aluno ficou na dúvida se era para fazer imagem dos equipamentos médicos, entendeu? Porque como a primeira é Aham. de placas, né? Acho que foi essa. É, a ideia, né, que eu tive agora para o doutorado é tentar aplicar esse método aí da modulação de fase instantânea em imagens médicas, né, no ultrassom médico. Ok. Como a gente conseguiu uma melhora significativa em resolução, em contraste em placa de alumínio, né, verificar se é viável também a utilização agora em ultrassom médico, né. Ok. Tem o Marcos está perguntando e a parte de utilizar a inteligência artificial. Acho que ele quer saber mais detalhes, talvez sobre isso. Então, né, por exemplo, o processamento de imagem você pode fazer assim, né? Você pode fazer em blocos, né, ou por pixels, né? Então,
eu penso em, por exemplo, treinar essa inteligência artificial com uma série de imagens reais, né? Vamos dizer assim, isso aqui é um defeito, isso aqui não é um defeito, isso aqui é um artefato, é algo que não deveria estar. E ir treinando essa rede, treinando essa rede, treinando essa rede, até que ela seja capaz de identificar, né? Com base em alguns parâmetros que eu vou extrair, né? Um deles é o correlação de Pearson, né? Que foi aquela imagem que eu mostrei para vocês, né? Então, eu tenho outros parâmetros que eu posso extrair dessas imagens em mente para treinar esse classificador, né? Que vai ser uma rede neural, na verdade, né? Uma inteligência artificial, né? Então, eu vou pegar esses parâmetros aí, né? Sendo um deles aquela imagem que eu apresentei por último para vocês, né? Isso vai ser um parâmetro. Eu vou pegar ali blocos dessa imagem e vou treinando ela. Falar, isso aqui não é defeito, isso aqui é artefato, isso aqui é zona morta, isso aqui é defeito. Então, se eu tiver um banco de dados aí razoavelmente grande e alguns parâmetros, né, que eu acredito que eu consiga extrair, eu posso alimentar essa rede neural, treinar ela e jogar uma imagem qualquer lá e processar, e ela vai limpar essa imagem para mim, né? Vai identificar o que é defeito, o que é artefato, atribuir pesos, né, para a imagem e vai atenuando ali o que não deve ser visto e salienta o que deve ser visto, né? Digamos assim que basicamente você não precisa olhar para a imagem, o computador vai dizer se tem ou não tem defeito e quantos tem, né? Vamos dizer assim, né? Para ser bem. Isso, basicamente age como um filtro, né, professor? A rede neural, ela vai, vamos dizer assim, vai atenuar, né, zona morta e artefatos e coisas que não deveriam estar ali e vai aumentar a intensidade do... É mais ou menos isso que eu pensei, né? Claro que eu preciso pesquisar mais, né, fazer mais revisão bibliográfica, né, mas eu acho que é uma ideia assim que daria para seguir. O Luiz Garonce está perguntando os problemas nos transdutores de cerâmica encontrados durante o trabalho. Pensa em comprar novos ou produzir localmente? O Luiz já é um velho amigo nosso aí, já de muitos anos, né? Frequentava até a minha monitoria de eletromag lá, né? Um grande amigo. Então, Luiz, você leu o trabalho, né? Eu mandei para você. E realmente, né? O problema que ele se refere é que esse transdutor ele tem uma limitação na largura de banda, né? Então ele age como um filtro para o meu sinal, né? Modulado em fase. Isso acaba distorcendo esse sinal, né? Então, o meu mestrado, para fazer essa imagem que eu mostrei para vocês aí, eu utilizei processamento digital de sinais, né? Transformada de Fourier e, vamos dizer assim, compensei essa deformação devido à largura de banda estreita do transdutor, né? Então, por isso que eu consegui usar esse transdutor mesmo, né? Com relação aos transdutores, né? Você compra lá a cerâmica PZT, né? Piezoelétrica, e é o pessoal lá da Escola Politécnica da USP, né? O professor Flávio Buioshi, que corta para a gente lá e faz o procedimento, né? É um material sensível, né? E tem que ter uma certa precisão. E a frequência de ressonância dele ali, que ela vai vibrar e vai gerar onda, vai depender do tamanho, né? Do transdutor e da espessura, né? Basicamente quando você fala banda estreita, eu faço sempre aquela comparação que é como se fosse um sino que você bate nele e ele fica um Isso, tempão soando, né? Fica um tempão fazendo barulho, né? E quando a largura de banda é grande, você bate nele e ele vibra um pouquinho e já para, né? Ele quase não isso. faz, né? E você É tem o mais ou que menos, o professor Nakano tinha uma analogia para se referir a isso, né? Mais ou menos você tentar passar uma bola de basquete por um cano da espessura do meu dedo, né? Ela não vai entrar, né? Vai ser filtrado mesmo ali, né? Não vai passar, né? Vamos para a próxima aqui. O Alan está perguntando: e se o defeito estivesse na zona morta, como ficaria? Então, essa é uma das coisas assim que eu estou pesquisando também agora, né? Fiz testes, né, com defeitos ali próximos, 10 centímetros do array, né? E pela técnica convencional, que a gente chama de imagem de amplitude, né? Você não consegue praticamente detectar nada ali, né? Agora, quando a gente faz a imagem de fase instantânea, né? Que é a onda, quando ela se propaga, ela vai acumulando uma fase, né? Então a gente faz lá a transformada de Hilbert, né? Alguns cálculos matemáticos lá extrai a fase instantânea. Então eu consigo fazer uma imagem de fase instantânea também, né? Eu não mostrei nenhuma para vocês ali, mas é possível fazer. Essa imagem de fase instantânea tem uma série de vantagens, né? Quando você está trabalhando ali próximo do array, da zona morta, né? Porque mesmo que você sature você está fazendo a aquisição de dados fique saturado, a fase dele ainda vai permanecer relativamente inalterada, né? Ela vai continuar cruzando o zero onde deveria,
Então, quando você trabalha com fase instantânea, na zona morta tem uma série de vantagens, né? E é inclusive a gente está tentando agora melhorar esse método, né, justamente para detectar defeitos na zona morta e tentar uma publicação aí numa revista aí de algum impacto, né? Mas dá para fazer sim, é o método, dá para ser aplicado, só que precisa de mais testes, né? E com a pandemia agora ficou meio complicado, né, de, de ir para o laboratório, fazer ensaio, né? Ok, legal. Vamos ver se tem mais alguma pergunta, pessoal. Vou guardar aqui. Enquanto isso, eu só vou passar algumas orientações, já que para ver se mais alguém vai fazer alguma pergunta, só sobre a disciplina, pessoal, para nessa atividade, daí vocês têm que. Depois eu vou disponibilizar o vídeo, né, da palestra. E aí vocês têm que fazer também aquele resumo. Só que nesse caso, esse resumo vai ser um pouco diferente dos anteriores, que daí esse eu vou avaliar, né? Os outros resumos vocês estavam avaliando aí. Nesse agora dessa palestra eu mesmo vou fazer a avaliação, tá? E das palestras anteriores aí, reforçando que alguns alunos esqueceram de fazer as avaliações. Então vocês têm que fazer uma avaliação foi atribuído para vocês fazerem a avaliação, tá? Então olhem lá, que é da palestra do Almir até fecha hoje, acho que é 1h30, se não me engano. Então, por favor, quem não fez a avaliação, faça para fechar a nota de todos os alunos, ok? Tem mais uma pergunta aqui para você. O Lucas Erlo está perguntando se o seu equipamento é caro. Então, Lucas, não, assim, sendo franco com você, né? Não fale isso pro meu orientador, não, senão ele vai brigar comigo, né? Mas realmente, nos anos para cá, a verba para comprar equipamento de pesquisa secou, né? Mesmo aqui na Unesp, né? Então, basicamente o que eu fiz aqui, eu fiz reutilizando os equipamentos de projetos anteriores, né? E eu precisei foi de muito pouco, né? Eu não sei se vocês já foram no laboratório ver, mas eu precisei de um gerador de sinais, um osciloscópio e um amplificador, né? Que no caso é um amplificador RF. Esse amplificador aí é um pouco mais caro, né? E o professor Fábio deve saber melhor que eu, né? Mas quanto maior a largura de banda, maior a frequência que ele suporta, maior o ganho, mais caro ele é, né? Em geral. Você precisa de transistores ali que aguentam o chaveamento muito rápido, né? Então, não é caro, não. A cerâmica, dá um trabalhinho fazer, né? É difícil você montar. Eu tenho que ir uma por uma ali calcular a distância, né? Tem uma distância certa que você tem que colocar, que nós chamamos pitch, né? Do array. Você tem que colocar elas ali eu colo com super bonder, né? E fazer a solda, né? Então eu tenho um espacinho de 1 milímetro ali para fazer a solda, terminal positivo e negativo. E é basicamente isso, né? E o MATLAB, né? Processamento, pois, né? Você faz a coleta de dados. Eu faço a coleta de dados através do osciloscópio mesmo, né? Eu escrevi um programa que pela USB acessa o osciloscópio e manda para mim a forma da onda, né? Então eu tenho para um array de 64 elementos, de 8 elementos, né? Um elemento emite e todos os outros recebem, né? Então eu vou ter 64 sinais, né? Então é colocar no osciloscópio lá, mandar o pulso, coletar o sinal, trocar o canal. É bem simples, na verdade, né? Você tem ideia de quanto custa um array de ultrassom desse tipo aí que você montou? Que normalmente o sensor que é o mais caro em geral, né? Desse tipo de Isso. equipamento, né? Então, professor, um array médico aí, uma sonda médica, geralmente é composta aí por 250, 500, né, até mais elementos, né? E eles são realmente muito pequenos, né? Operam em frequências muito mais altas, né? Onda volumétrica, né, que é diferente da onda de Lang, ela não tem dispersão, né? A velocidade de propagação dele é constante na frequência. E aí você tem arrays aí até de 600 elementos, né? E esses aí realmente custam bastante dinheiro, né? São bem caros. Ok. Para montar o meu array ali, eu usei basicamente a cerâmica, né? Teve que cortar ela. Não vou saber precisar para você o preço, né, da cerâmica de cada uma individual, né? Mas você tem que cortar ela e metalizar em cima e embaixo, né? Para Ok. formar o campo elétrico ali e ela vibrar. Ok. Bom, a gente vai fazer o seguinte, eu vou encerrar aqui, né? Mas a gente pode, se você tiver disponibilidade, quiser ficar um pouco mais aí para se tiver alguma dúvida, né?
Só por causa do tempo e para liberar outros alunos que talvez tenham um compromisso, né? Então, quer colocar na tua câmera aí de volta, Rafael, só pra gente fazer um. Opa, Só pra. interromper aqui. Ok. Pronto. Então, eu agradeço, né, a tua palestra, agradeço a participação também dos alunos aí, né, e também dos convidados que tiveram. E a gente deseja aí que você tenha muito sucesso na tua carreira aí, né, no Obrigado. doutorado agora.